Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Na verdade, eu vou usar o versículo 10 de 1 Coríntios 7 apenas para introduzir a nossa fala essa manhã. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Abre comigo a palavra do Senhor e leia com fé. Conselho de Deus. 1 Coríntios 7:10, lemos assim: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Quero chamar a atenção de vocês aqui no versículo 10 para a frase na qual Paulo diz que ele está trazendo uma ordem do Senhor. Então ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo disse que a mulher não deveria se separar do seu marido. E para compreender o que o Senhor Jesus disse sobre esse assunto, e assim conseguimos seguir melhor com o apóstolo Paulo, eu abri uma espécie de parênteses nas nossas exposições de 1 Coríntios e nós retomamos o ensino de Jesus a respeito do casamento. Nós fizemos isso domingo passado. Vimos o que o Senhor Jesus ensina a respeito do matrimônio e hoje nós vamos ver o ensino de Jesus a respeito do divórcio. Então nós mencionamos no domingo passado que o Senhor Jesus foi provocado pelos fariseus de uma forma muito astuta, perguntando sobre o que Jesus cria a respeito do divórcio e do casamento. E o Senhor Jesus, de uma forma muito sábia, ele simplesmente ignorou todas as tradições do seu tempo e conduziu seus ouvintes ao Antigo Testamento, retomando aquele ensino de Malaquias capítulo 2, que Deus odeia o divórcio. Então nós vimos o Senhor Jesus mostrando que o propósito divino original é que nunca houvesse separação entre os casais, mas que eles se mantivessem, como está lá em Gênesis 2:24. Unidos dentro de uma experiência de matrimônio inquebrável. Então nós falamos a respeito disso domingo passado e hoje nós vamos ver o ensino de Jesus a respeito do divórcio. E esse assunto, irmãos, possui muitas minúcias e diversos desdobramentos. Nós vamos tomar como base o texto bíblico de Mateus 19, e eu peço já que você se dirija para lá, Mateus 19, mas nós vamos ter de interagir com outras passagens bíblicas, porque como eu disse para vocês, esse não é um ensino simples, né? E questões complexas não podem ter respostas simplistas. Então é por isso que nós vamos manter a nossa base em Mateus 19, mas nós vamos interagir com outras passagens bíblicas a fim de construir um entendimento bíblico a respeito dessa temática. Irmãos, esse assunto é um assunto repleto de polêmicas, de dificuldades. Esse assunto não é mera teoria, ele afeta diretamente a vida dos crentes, as famílias da igreja. Esse assunto afeta também a nossa própria sociedade. Então a igreja de Deus precisa ter uma visão bíblica, uma percepção daquele que criou o casamento sobre como essas questões são retratadas. Então vamos para Mateus 19. Hoje vamos considerar o ensino de Jesus a respeito do divórcio. Eu resumi o ensino de Jesus a respeito dessa questão em 4 sentenças. Então eu vou apresentar as 4 sentenças e tentando municiá-las com os devidos versículos bíblicos. Então a primeira sentença, o primeiro ensino de Jesus a respeito do divórcio é esse: que o divórcio rompe completamente o casamento. Então agora eu vou mostrar para os irmãos que o ensino de Jesus a respeito do divórcio é que uma pessoa que se divorcia, ela simplesmente corta todos os laços do matrimônio. Veja comigo no versículo 6 de Mateus capítulo 19, nós lemos assim: de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o que está sendo dito aqui nesse versículo, irmãos, é que, de fato, o homem pode separar aquilo que Deus ajuntou. Não deveria acontecer isso.
Isso jamais deveria ocorrer dentro da experiência humana. Aquilo que Deus ajuntou deveria permanecer unido perpetuamente. Mas Deus, através de Jesus, está trazendo essa advertência, que uma pessoa pode sim romper, destruir algo que Deus uniu. Aqui, irmãos, notem que Jesus não está dizendo que se um casal se divorciar, eles permanecem ainda casados diante de Deus. O texto não está afirmando isso. O texto está dizendo que aquilo que Deus ajuntou, aquelas duas pessoas que foram unidas no matrimônio, elas podem sim ser separadas por causa do homem, por causa do pecado do homem, conforme veremos mais adiante. Então, irmãos, isso é a fala do Senhor Jesus, mas eu quero dizer para os irmãos que essa fala do Senhor Jesus, ela é corroborada por uma série de outros versículos que mostram que aqueles vocábulos bíblicos usados para descrever o divórcio, normalmente demonstram que o casamento simplesmente encerra de uma vez por todas quando o divórcio acontece. Então vou dar alguns exemplos para os irmãos. Aqui no versículo 6 que nós acabamos de ler, nós temos o vocábulo separe. Está aí, ó. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa palavrinha separe é a palavra mais utilizada no Novo Testamento para falar de divórcio. E essa palavra significa quebrar, partir, despedaçar. Então todos os vocábulos eles apontam para essa ideia de algo que foi simplesmente destruído, implodido. No versículo 3 nós temos uma outra palavra usada pelo Senhor Jesus. Na verdade essa pergunta estava na boca dos fariseus. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram dizendo: é lícito ao marido repudiar. Então essa é uma outra palavra usada na Bíblia para falar de divórcio. O que significa repudiar? Literalmente é expulsar, mandar embora, divorciar. Essa palavra, ela era utilizada para falar da libertação de escravos. Então, quando a Bíblia utiliza esse vocábulo repudiar, é para falar de alguém que partiu de um certo relacionamento e que ela não tem mais obrigações para com aquele relacionamento, do mesmo jeito que o escravo liberto não estava mais conectado ao seu senhor. Deixe-me mostrar mais algumas palavras para os irmãos. Vamos em 1 Coríntios 7 agora. Vamos lá até 1 Coríntios capítulo 7. Temos mais algumas palavrinhas aqui. Eu estou tentando mostrar para os irmãos que, através dos vocábulos que o Novo Testamento usa para descrever o divórcio, todos eles fortalecem essa ideia de que o repúdio, ele encerra o vínculo matrimonial. No verso 11, nós temos o verbo apartar. Olhe comigo aí. Diz assim: se ela, 1 Coríntios 7:11, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. O que é que significa apartar aqui? Literalmente é mandar embora. No Antigo Testamento, nós vamos ver daqui a pouco em Deuteronômio 24, versículo 1, aparece a expressão carta de divórcio. A expressão carta de divórcio significa literalmente cortar. Então nós temos, irmãos, uma série de vocábulos bíblicos que indicam o fim do vínculo matrimonial por meio do divórcio. Ainda aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8, nós temos o vocábulo solteiros. Olha aí comigo, ó. E aos solteiros. Quem acompanhou quando pregamos aqui nesse capítulo deve se lembrar que esse vocábulo aqui não é para se referir às pessoas que que ainda não se casaram, mas eram pessoas que foram casadas e deixaram por alguma razão o matrimônio, seja por divórcio ou por abandono do lar ou por morte do cônjuge. Então essa palavrinha, irmãos, é a palavrinha agamos na língua grega, tá? Eu não quero ser muito teorético aqui com vocês, mas olha, na língua grega a palavra, o verbo casar é gamel, e nós temos agamos. Então a partícula a de agamos funciona como negativa, como na língua portuguesa, ateu. Então se gamel é casar, agamos significaria o quê? Não casado, ou mais precisamente, descasado.
Descasado. Eu até procurei nos dicionários essa semana para ver se existe essa palavra na língua portuguesa e eu descobri que existe a palavra descasado. Então, a Bíblia utiliza a expressão descasado para classificar o divorciado. Então, é para mostrar que aquela pessoa não está mais no casamento, ela não pertence mais àquele relacionamento. A palavra ágamos, irmãos, ela traz a ideia de uma mudança de status. Sabe lá quando você muda o status das suas redes sociais? Pois é, existe o status na Bíblia de solteiro, existe o de viúvo, existe o de casado e existe o de descasado. Até onde eu sei, eu não tenho redes sociais, mas até onde eu sei parece que não existe esse status nas redes sociais. Mas na Bíblia existe. Então a pessoa é descasada. Isso é corroborado em Deuteronômio 24, como eu disse, eu vou para lá daqui a pouco, mas lá nós temos uma situação de uma mulher que se divorcia do marido número 1, se casa com o marido número 2, e ela não é mais chamada de mulher do marido 1, mas sim mulher do marido 2. Inclusive, ela é proibida de voltar para o marido número 1. Então, o que nós temos, irmãos, é que nós temos um conjunto de palavras que mostram que o divórcio acaba com o vínculo conjugal de uma vez por todas. E, além disso, a Bíblia mostra uma mudança de status. A pessoa não é mais casada, ela é descasada. E tudo isso mostra que o vínculo do casamento é simplesmente destruído. Então, todas essas palavras, irmãos, mostram que o casamento acaba por ocasião do divórcio, ainda que esse término tenha ocorrido por razões ilegítimas. Eu vou falar um pouco mais disso para frente, mas divorciar na Bíblia é quebrar, é despedaçar, é mandar embora, é libertar a pessoa de uma certa condição jurídica, como a de escravo, por exemplo. Então, todas essas palavras colocadas ao lado, elas mostram que mesmo que após o divórcio, mesmo por razões ilegítimas, a conexão entre o casal é simplesmente destruída de uma vez por todas. Eu estou gastando um tempo nessa explicação aqui para os irmãos, porque eu vou precisar retomar esse assunto mais à frente, mas os que defendem uma ligação perpétua entre homem e mulher, mesmo após o divórcio, normalmente evocam um texto de Romanos 7, versículo 1 ao 3, e eu quero lhes conduzir até lá, para eu dar uma explicação a respeito desse versículo, antes de eu seguir aqui no nosso desenvolvimento. Então, eu estou defendendo aqui para os irmãos que o divórcio encerra o casamento, mesmo que tenha encerrado de uma maneira errada. Encerrar de modo errado é pecado, mas ele é válido, ele pode ser ilícito aos olhos de Deus, mas o encerrar é válido. E eu estou dizendo para os irmãos que nem todos creem assim. Alguns acreditam que o divórcio ele ainda continua mantendo o vínculo do casal diante de Deus. É como se dissesse assim: vocês se descasaram aqui na terra, mas diante de Deus vocês ainda seguem conectados. E quem defende assim utiliza normalmente Romanos 7, de 1 a 3. E eu quero dar uma explicaçãozinha aqui para vocês nesse texto. Então diz assim: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, como eu disse, algumas pessoas, alguns pastores sérios, eles defendem que o vínculo conjugal continua, mesmo depois do divórcio. E eles usam normalmente esse texto, esse é o texto mais utilizado. Irmãos, esse texto não está falando sobre casamento primariamente. Ele está falando a respeito da nossa libertação da lei por meio da união com Cristo. O argumento de Paulo é mais ou menos assim: do mesmo jeito como a mulher
cujo marido morreu está livre para se casar novamente, nós também estamos livres da lei para nos unir a Cristo, visto que nós morremos com ele. Esse é o ensino que tem aqui no versículo. O apóstolo Paulo, ele está emprestando um aspecto do casamento para ensinar o significado da união com Cristo e da consequente libertação nossa do dever de cumprir a lei de Moisés. Se o assunto do apóstolo Paulo aqui fosse casamento, ele certamente traria as exceções, como ele fez em 1 Coríntios capítulo 7, como Jesus fez em Mateus 19. Trata-se, meus irmãos, portanto, de uma ilustração. Paulo está fazendo uma ilustração. E se existe uma regra no uso de ilustrações, é que não se deve esticá-la ao ponto de fugir do propósito do autor. Então o apóstolo Paulo está trazendo uma ilustração para falar da nossa união com Cristo. Ele não está trazendo um ensino a respeito do que é o casamento, dos desdobramentos do casamento e como é que funciona um casamento. Ele está usando um aspecto do casamento para falar da nossa união com Cristo. Só para dizer para os irmãos que essas coisas elas não são simplesmente teoréticas, elas têm impacto na vida dos crentes e nos desdobramentos do ministério pastoral. Alguns anos atrás, eu tive de lidar com uma situação na qual um marido havia repudiado a sua mulher e ele provavelmente deu sinais de algum arrependimento do que ele havia feito, pelo menos até um certo ponto. E ele, de repente, começou a ligar para a esposa dele, procurar encontrar a ex-esposa dele, dizendo assim, olha, eu estou com saudade de você, por que a gente não se encontra em nome dos velhos tempos? Mas ela, não, mas como assim? Acabou. Não, nós somos casados diante de Deus ainda. Então, diante de Deus, nós somos casados, nós podemos ainda nos encontrar, nós não estamos pecando, porque nós temos um vínculo ainda na presença de Deus no céu. Então, essas questões, irmãos, elas possuem impacto na vida das pessoas, né? Vocês sabem que um homem desse é um homem safado, é um homem pilantra, né? Ele não queria coisa nenhuma retomar o seu casamento, ele só estava querendo tirar uma casquinha mesmo da ex-esposa dele. Mas o que eu estou tentando mostrar para os irmãos aqui é que eu creio que a interpretação que melhor se acomoda a tudo que a Bíblia diz é que o divórcio põe sim fim ao casamento. Nós vimos que Jesus disse que o homem pode separar aquilo que Deus ajuntou. Nós vimos diversos vocábulos bíblicos que indicam o fim do casamento. E nós vimos a mudança de status, o uso da palavra descasado para descrever a pessoa que se divorciou. Então, mesmo sendo um divórcio ilegítimo aos olhos de Deus, e nós vamos ver que há divórcios ilegítimos, ainda assim é válido, é pecaminoso. Deus reprova, Deus odeia, conforme falamos domingo passado, mas ainda assim ele é válido. Então esse é o primeiro ensino de Jesus. Vamos ao segundo. O segundo é esse. O divórcio é uma permissão. O divórcio não é um mandamento. Então vamos voltar para Mateus 19. Agora vamos para o versículo 7. Aqui só para a gente se recolocar novamente no texto bíblico. Mateus 19, versículo 7. Nós lemos assim. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então aqui, irmãos, logo depois que o Senhor Jesus lembrou os seus ouvintes de que o casamento é para ser uma união inquebrável, conforme está lá em Gênesis 2, os astutos fariseus tentaram fazer uma jogada para descredibilizar o Senhor Jesus. Eles tentaram jogar Jesus contra Moisés. Então ele está dizendo basicamente assim, você está falando que não pode divorciar, mas Moisés mandou da carta de divórcio. E aí, quem está certo? É você ou é Moisés? Então eles estão tentando colocar Jesus contra Moisés para simplesmente jogar na lama o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus corrige a fala deles, dizendo que Moisés não mandou da carta de divórcio. Moisés permitiu, né? Existe uma diferença enorme entre mandar e permitir. É isso que Jesus fala no verso 8. Leia comigo.
Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então Jesus diz: Moisés não mandou dar carta de divórcio. Moisés não mandou repudiar. Moisés permitiu. Então, o divórcio, irmãos, não é um mandamento. O divórcio é uma permissão. Qual é o mandamento? O mandamento é permanecer casado, segundo está lá em Gênesis 2:24. Deixando o homem, seu pai e sua mãe, unindo-se à mulher e tornando-se os dois uma só carne até que a morte separe. Esse é o mandamento. E qual é a permissão? A permissão é o divórcio. E Jesus adianta aqui que o divórcio, de alguma maneira, ele sempre está envolto em alguma forma de pecado. O divórcio acontece por causa da dureza de coração. É isso que o Senhor Jesus vai falar. Pois bem, quando os fariseus citaram aqui Moisés, é possível que eles tenham em mente o texto de Deuteronômio 24. Eu queria conduzi-los até lá, porque vocês viram aqui que os fariseus disseram que Moisés ordenou dar carta de divórcio. E quando eles disseram isso, provavelmente eles estavam se referindo ao texto de Deuteronômio 24, do verso 1 ao 4. Vamos olhar esse texto aqui e tentar entender o que Moisés falou, e vocês vão entender que o Senhor Jesus, obviamente, estava correto quando ele disse que Moisés não mandou divorciar coisa nenhuma. Então vamos lá. Estou em Deuteronômio 24, do verso 1 ao 4, nós lemos assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, se ela, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou a si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, eu quero fazer aqui algumas observações nesse versículo. Primeiro, irmãos, aqui não há um mandamento para o divórcio. Acho que ficou claro pela leitura. Moisés não diz assim: se você, marido, perceber alguma coisa indecorosa, indecente na sua mulher, dê a ela a carta de divórcio. É isso que o texto está dizendo? Não, o texto não está dizendo isso. O texto apenas está descrevendo situações nas quais os homens, por conta própria, davam carta de divórcio às suas esposas. Vocês podem ver que no versículo 1 não há qualquer mandamento, não há qualquer imperativo. É simplesmente uma descrição de algo que acontecia, infelizmente, dos tempos do Novo Testamento. Então aqui é para deixar claro que Deus não instituiu o divórcio. O divórcio já existia e o Senhor Deus apenas regulamentou isso para evitar abusos como esse que está sendo descrito aqui. Qual é o abuso? O homem divorcia sua mulher, vem e ela se casa com o marido número 2. O marido número 2 se divorcia e o marido número 1 fica feliz da vida. Ah, então você vai voltar a ser minha esposa. E aí Moisés diz: não, isso é esculhambação, né? Não diz esculhambação, né? Mas seria uma forma de esculhambação. Então, se divorciou do primeiro marido, não pode voltar mais para... Se divorciou do segundo marido, não pode voltar mais para o primeiro marido, porque ela estava contaminada. Eu vou já explicar essa cláusula aí de contaminação. Então, irmãos, que fique claro aqui, o texto não está mandando dar carta de divórcio. O texto apenas está descrevendo uma sociedade na qual as pessoas davam carta de divórcio. Eu comparo, irmãos, o divórcio do Antigo Testamento à poligamia. Deus instituiu a poligamia? Não.
Mas Deus tolerou a poligamia e ele regulamentou a poligamia para não deixar as mulheres numa situação completamente desassistidas socialmente. Então, os maridos que tivessem mais de uma esposa, eles tinham certos deveres que eles tinham que cumprir para não deixar nenhuma esposa numa situação complicada. Então, uma coisa, irmãos, é a Bíblia dizer que algo pode acontecer. E outra completamente diferente é dizer que deve acontecer. Não é o caso aqui. Então, Jesus estava certo quando ele disse: Moisés não instituiu o divórcio. Moisés não mandou ninguém divorciar ninguém. Moisés apenas permitiu por causa da dureza de coração. Essa é a primeira observação. A segunda é que é muito difícil, irmãos, interpretar o significado de coisa indecente. É muito difícil. Então, nós não sabemos com certeza o que significa essa expressão, coisa indecente. Algumas versões traduziram algo indecoroso. Não sei se alguém tem alguma versão que traduziu dessa maneira. O que nós sabemos com certeza é que não se trata de adultério. Coisa indecente aqui não poderia ser adultério. Por quê? Porque adultério, no Antigo Testamento, não era punido com divórcio. Era punido com o quê? Com morte. Com pena de morte. Então aqui certamente não se refere a adultério. Os fariseus que estavam lá debatendo com Jesus, eles interpretavam essa cláusula coisa indecente como sendo qualquer coisa que o marido considerasse inapropriada. Eu estava lendo, irmãos, alguns textos dessa semana de fariseus dessa época. Eles diziam que até uma verruga que nascesse na mulher era considerado coisa indecente. Era considerado uma coisa indecorosa. Nasceu uma verruga, tome carta de divórcio. Não quero mais que você desobedeceu à lei de Deus. Você fez coisa indecente, né? Eu disse semana passada que queimar a comida, soltar o cabelo, mostrar o calcanhar. Tinha esse negócio, a mulher andando na rua, virou aqui, mostrou o calcanhar. Ó, coisa indecente, carta de divórcio. Então haviam abusos terríveis no tempo do Novo Testamento. E eles faziam isso movidos por essa cláusula aqui. Coisa indecente era qualquer coisa que o marido achasse inapropriada. Então nós não temos certeza do que significa essa cláusula. Essa expressão, ela aparece também em Deuteronômio 23, versículo 12 ao 14, para falar da necessidade de se manter pureza no meio do acampamento. Pessoalmente, irmãos, eu acredito que pode ser que Moisés tenha em mente algo de cunho sexual, mas que não chegou ao ponto do adultério. Então imagine, por exemplo, uma mulher casada que estava conversando com um homem de uma forma inapropriada, que teve algum envolvimento emocional com um outro homem que não é o seu marido, mas que nunca chegou ao ponto de consumar um adultério. Então, ela se portou de um modo indecente, ela se portou de um modo impuro, mas ela não chegou às vias de um adultério. Então, pode ser que seja isso, mas como eu disse, nós não temos certeza. Essa é a segunda observação. A terceira é que a mulher divorciada pela segunda vez, ela não poderia se casar com o primeiro marido. Então não importa se o marido deu carta de divórcio, não importa se o marido morreu, não importa. O texto diz que ela está contaminada. E aqui é uma questão interessante. O que foi que contaminou essa mulher? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? O que contaminou? Eu sei que vocês pensaram nisso também. A contaminação aqui não é a relação sexual. Por que nós sabemos que não é a relação sexual? Porque nós temos outras situações em que isso aconteceu no Antigo Testamento. Por exemplo, Davi e Mical. Vocês lembram de Mical, filha de Saul, que se casou com Davi. Então lembra-se lá que quando Davi fugiu de Jerusalém, porque Saul queria matar ele, Mical foi dada por mulher, ela sendo mulher de Davi, foi dada por mulher a um outro homem, um sujeito chamado Paltiel. Depois de alguns anos, vários anos, na verdade, mais de uma década já havia passado, Davi estava fazendo um acordo de paz com alguns judeus, e Davi exigiu que Mical fosse conduzida até ele para se retomar o casamento que havia sido interrompido. E isso aconteceu.
Conta-se lá, né, da história do pobre do Paltiel chorando, acompanhando a sua mulher, né? Deve ter sido uma coisa muito terrível aquilo. Mas o ponto é que Mical foi mulher de Davi, depois foi mulher de Paltiel, depois foi mulher de Davi novamente, e a Bíblia não apresentou nenhum tipo de repreensão. Basicamente, o modo como a narrativa é construído é que aquilo era uma coisa justa. Portanto, aqui a contaminação não poderia ser por causa da relação sexual. Eu entendo, irmãos, que a melhor interpretação é que a contaminação ocorreu por meio do segundo matrimônio. Então, o divórcio foi ilegítimo, o primeiro divórcio foi ilegítimo, ela se casou novamente, e por isso o novo casamento deveria ser proibido para ela, já que ela quebrou completamente a lei de Deus. O texto chama, inclusive, isso de abominação. Então, se ela havia se divorciado do marido número 1, ela só tinha 2 caminhos: permanecer sem se casar ou se reconciliar com o seu marido, como é orientado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Então lá é orientado: se a mulher se separou do marido, ou se reconcilie com ele, ou permaneça sem casar. Então seria isso, a abominação teria vindo por meio do segundo casamento. Então, irmãos, o que nós depreendemos aqui de toda essa passagem? Primeiro, divórcio é uma permissão, divórcio não é um mandamento. Segundo, Deus não instituiu o divórcio, Deus tolerou e regulamentou para evitar abusos. E terceiro, um segundo casamento para quem se divorciou de forma ilegítima torna a pessoa contaminada aos olhos de Deus. Tá bom? Esse é o segundo ensino de Jesus. Volte lá para Mateus 19. Me acompanha aí, viu, gente? O trabalho aqui hoje é mais complicado, né? Então, vão anotando aí. Depois, se quiserem me mandar mensagem, como choveu de mensagem, né? No meu WhatsApp, por causa dos últimos sermões, podem mandar lá. De repente, eu até coloco alguma coisa no grupo da igreja. Terceiro ensino de Jesus a respeito do divórcio. O divórcio é lícito apenas em caso de porneia. É isso que é dito em Mateus 19, versículo 9. Acompanhem comigo. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Quero chamar a atenção de vocês para essa expressão, relações sexuais ilícitas. É a tradução daquela palavrinha que eu vivo falando em 1 Coríntios, palavra porneia, de onde vem a palavra pornografia na língua portuguesa. Então, Jesus fala, divórcio só em caso de porneia. Então, porneia é a única justificativa bíblica para o fim do casamento. Aqui eu queria só abrir um parêntese, fazer um comentário, é que há alguns intérpretes que acreditam que o divórcio ele é proibido em qualquer circunstância, mesmo em casos de porneia. O mais conhecido defensor dessa visão é um teólogo chamado Andreas Kostenberger. Ele tem um livro muito famoso a respeito de família e ele defende essa ideia de que nem a porneia justifica o divórcio. E ele explica esse texto aqui dizendo que aqui não se trata de pessoas casadas, mas de pessoas noivas. Então, as pessoas que estão em noivado, elas poderiam se divorciar caso houvesse infidelidade conjugal. Mas as pessoas casadas não podem, mesmo que isso aconteça. Então, o ponto difícil, creio, nessa interpretação, é porque, irmãos, todo o contexto aqui fala de casamento. O capítulo 19 fala de casamento. Não tem como você ler esse capítulo todo e pensar que aqui está falando de noivos. Está falando, sim, de pessoas casadas, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, notem que Jesus não está ordenando o divórcio em caso de infidelidade conjugal. Jesus não está ordenando isso. A causa final do divórcio, diz Jesus, é a dureza de coração. Então, por que o divórcio acontece? Não é por causa da porneia.
A causa final é a dureza de coração. O que é que significa dureza de coração aqui? É a falta de arrependimento da pessoa que traiu. Então a pessoa se entrega à porneia, não deixa o seu pecado, ela continua lá se destruindo a sua própria família em todo tipo de promiscuidade. Então esse comportamento, sem nenhum tipo de quebrantamento, Jesus diz, justifica o divórcio. Então, irmãos, se há arrependimento, se ocorrer no casamento de alguém uma situação de infidelidade conjugal, tanto de homem quanto de mulher, se ocorrer isso e houver arrependimento de quem pecou, qual deve ser a atitude de quem é de Deus? Qual é a atitude? Perdoar. Lucas capítulo 17. Se teu irmão pecar contra ti, mesmo que seja 7 vezes ao dia, vier até você dizendo, me perdoe, Jesus diz, você tem que perdoar, é seu dever perdoar. Ah, pastor, eu perdoo, mas não restauro. Bom, então você não perdoou. Você não perdoou. Imagine se Deus fizesse isso com a gente. A gente pede perdão e diz, certo, eu perdoo, mas eu não restauro não. Tá, perdoa, mas fica aí no seu canto, não quero mais conversa com você, não quero mais relacionamento com você, você não faz mais parte da minha família, mas eu perdoo vocês. Vocês sabem, irmão, que isso não é perdão coisa nenhuma. Nesses casos, a dureza de coração passa a ser da pessoa que não perdoa. Então o ensino de Jesus não é que a pessoa que é vítima da traição, ela é obrigada a pedir o divórcio. Ele diz que pode pedir, mas só em caso de dureza de coração daquela pessoa que ofendeu o casamento. Pois bem, vamos ao quarto. O quarto é o mais complicado de todos. Quarto ensino de Jesus a respeito do divórcio. É que o divórcio mediante porneia, relações sexuais ilícitas, conforme lemos, concede à parte ofendida a oportunidade de um novo casamento. E aqui eu sei que essa é a parte mais polêmica e eu quero tentar fazer uma boa defesa desse ponto para os irmãos. Vamos começar com Mateus 19, versículo 9. Vamos ler aqui o que o Senhor Jesus diz. Mateus 19, 9. Mateus 19, 9, nós lemos assim. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E quem se casar com a repudiada, comete adultério. Então, irmãos, essa interpretação de que a parte ofendida, no caso da dureza de coração de quem adulterou, poder ter um novo casamento, essa interpretação, ela é majoritária no protestantismo histórico. Ela não é a única, mas ela é a majoritária. Então, aqui o ensino de Jesus é, quando o primeiro casamento é rompido por infidelidade conjugal, o recasamento não implica em adultério. Então, é assim que é interpretada essa cláusula, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Então, essa cláusula, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ela coloca a pessoa que foi vítima do adultério em uma condição à parte dos demais tipos de divórcio. Os demais tipos de divórcio colocam a pessoa numa situação, numa exposição ao adultério. Mas isso não acontece com as pessoas que são vítimas de relações sexuais ilícitas. Deixe-me mostrar esse mesmo ensino de Jesus para vocês em uma outra passagem, em Mateus 5. Vamos até lá, por favor. Em Mateus 5, essa cláusula de exceção, ela fica um pouco mais clara. Mateus 5, versículo 32. Nós lemos assim, Mateus 5, 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Aquele que casar com a repudiada,
comete adultério. Então, uma mulher divorciada está exposta a se tornar adúltera, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Essa é a leitura majoritária, é a leitura que o protestantismo histórico tem feito nos últimos séculos. Então, ou seja, se ela foi vítima de um marido infiel, ela pode se casar novamente sem se tornar adúltera. Então, a única situação, meus irmãos, portanto, na qual um recasamento não se constitui em adultério, é se o fim do primeiro casamento ocorreu por causa de porneia. Então, como eu disse, essa tem sido a interpretação majoritária. Mas como eu disse para vocês, ela não é a única interpretação desse texto, tá? Aqui eu quero agora lidar um pouco com a interpretação que é divergente dessa aqui. Há uma outra linha que afirma que pode até ocorrer o divórcio em caso de porneia, mas que não há liberdade para um segundo casamento, visto que aquele casal ainda possui um vínculo diante de Deus, conforme eu falei no início. Portanto, se casarem, conforme essa interpretação, essas pessoas estariam numa forma de adultério perpétuo. Ou outros dizem que estariam em uma forma de poligamia. A pessoa teria um casamento diante de Deus e teria um outro casamento feito aqui na terra. Então essas pessoas elas estariam em algum tipo de poligamia. Então, irmãos, eu não acredito, sinceramente, que seja a melhor interpretação. E eu quero mostrar algumas razões que me ajudam a balizar esse pensamento. A primeira, no primeiro ponto eu deixei muito claro que as palavras que são utilizadas no Novo Testamento para descrever o divórcio, todas elas deixam claro que o divórcio corta todo o vínculo matrimonial. Então, não existe uma base bíblica adequada em passagens bíblicas que falam diretamente sobre casamento, que há um vínculo diante de Deus que permanece quando o casamento aqui na terra se encerra. O que é cortado aqui embaixo é cortado também lá em cima pelo homem. Então, só para dar um exemplo, para deixar claro aqui o meu ponto, imagina um casal que se divorcia por incompatibilidade de gênios. E ambos se casam novamente. Então, o pecado deles não se dá porque eles ainda permanecem casados diante de Deus, mas porque se divorciaram ilegitimamente. Isso se constitui o pecado deles. O pecado deles foi que eles entraram num outro matrimônio desautorizados por Deus, encerrando o primeiro matrimônio de um modo que Deus reprova. Então, eles estão em pecado porque o divórcio foi ilegítimo. O rompimento não se deu dentro da cláusula de exceção posta pelo Senhor Jesus. Esse é o primeiro argumento. O segundo, para mim, é um que é definitivo. O apóstolo Paulo aprovou o segundo casamento. Vamos em 1 Coríntios capítulo 7. Vamos lá. Vocês estão comigo ainda, minha gente? Então vamos lá, viu? A Bíblia diz que só há salvação para quem perseverar até o fim. Então perseverem aí. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 27. Que a gente vai ler bem devagar. 1 Coríntios 7, verso 27, nós lemos assim. Estás casado, não procures separar-te. Pergunta, irmãos, o que é que significa aqui separar-te? Separar-te aqui significa divórcio. Lembra que no primeiro século não existia separação de corpos, desquite, essas coisas apareceram com os anos. Separar aqui é divórcio. Então o apóstolo Paulo está dizendo, você está casado? Não se divorcie. A segunda pergunta, estás livre de mulher? O que é que significa livre de mulher? Solteiro? Não significa solteiro. É a mesma palavrinha que apareceu para separar-te. É o mesmo verbo na língua grega, né? Para quem quiser depois observar lá no idioma original, é o verbinho grego lio. É o mesmo. A leitura, portanto, seria assim. Estás casado? Não se divorcie.
estás divorciado, não procure casamento. Ok? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Versículo 28. Mas se te casares, com isto não pecas. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nem todo recasamento é pecado. Nem todo recasamento é pecado. Ele está sim, irmãos, exortando que as pessoas deveriam permanecer na condição em que estavam. Então, quem estava casado deveria permanecer casado, quem estava divorciado deveria permanecer divorciado. No entanto, ele diz que se essas pessoas divorciadas procurassem outro casamento, elas não estariam pecando contra o Senhor. Portanto, irmãos, na exceção que o Senhor Jesus estabeleceu lá em Mateus 19 e Mateus 5, o segundo casamento é lícito. O apóstolo Paulo aprovou isso. Então esse é o segundo argumento, porque eu acredito que a cláusula de Jesus ela cabe melhor, ela dialoga melhor com o apóstolo Paulo. E a terceira razão, eu vou dizer que é uma razão um pouco mais pastoral. Essa interpretação, e eu me refiro à da total impossibilidade de casamento, até em caso de porneia, essa interpretação, ela penaliza a parte vitimada. Ela penaliza. Deixa eu explicar isso para vocês. No Antigo Testamento, qual era a punição para quem adulterasse? Morte. Então, uma vez morto o cônjuge adúltero, a parte inocente se tornava viúva e, consequentemente, poderia se casar. Então, nós poderíamos colocar assim, que, em certo sentido, no Antigo Testamento, o adultério liberava a parte inocente para um novo casamento, porque o cônjuge adúltero iria morrer. No entanto, no Novo Testamento, Deus graciosamente suspendeu a pena de morte. Eu falei isso para vocês na semana passada. O divórcio se tornou no Novo Testamento o substituto da pena capital. E é uma bênção isso, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Porque dá à pessoa que cometeu o adultério a oportunidade de se arrepender. E isso é uma bênção. Mas a questão que me fica é, por que Deus iria aliviar para o adúltero e ao mesmo tempo colocar um fardo sobre a parte inocente? Isso para mim é simplesmente sem sentido. A parte inocente adquiriria no Novo Testamento um certo peso, uma certa penalidade que não existia na lei de Deus do Antigo Testamento. Então, nessa interpretação, a vítima do adultério é punida com a impossibilidade de se casar novamente, enquanto o adúltero é abençoado por Deus com a suspensão da pena de morte. Então é bênção para um, mas é uma prisão para o outro. Isso, irmãos, como eu disse, me parece muito estranho ao espírito do Novo Testamento. A melhor abordagem, creio eu, é ver o adultério, grave isso, como uma espécie de morte do casamento. No Antigo Testamento, a morte vinha por meio da pena capital. No Novo Testamento, a morte vem por meio do divórcio. Então, irmãos, por todas essas razões, eu creio que a interpretação majoritária, a de que o divórcio é permitido apenas em caso de imoralidade sexual, é a que melhor se harmoniza com a totalidade dos dados bíblicos. Então, sintetizando aqui, 4 ensinos de Jesus a respeito do divórcio. O primeiro, o divórcio rompe completamente o casamento. O segundo, o divórcio é uma permissão, não um mandamento. O terceiro, o divórcio é lícito apenas em caso de infidelidade conjugal, quando não há arrependimento da parte ofensora. E quarto, o divórcio concede à parte ofendida o privilégio de se casar novamente. Essa, irmãos, é a exposição do texto. Há outras questões que merecem ser abordadas. Mas, pastor, e no caso do abandono do lar? E no caso de violência doméstica? Essas questões, irmãos, eu pretendo tratá-las quando nós retomarmos 1 Coríntios, a partir das próximas pregações. Mas, por enquanto, eu estou me detendo ao ensino de Jesus. Essas aí vão ficar um pouco mais para frente. Bom, como eu disse para os irmãos, esse assunto ele tem diversas complicações. E eu tenho visto alguns adeptos da posição mais rígida, essa de que
sob nenhuma circunstância deve-se haver um novo casamento? Eu tenho visto alguns, não todos, mas alguns, que costumam rotular os de posição menos rígida como sendo infiéis, mundanos, libertinos, né? Como eu disse, não é todo mundo, né? Tem alguns que são mais raivosos, né? Você está aliviando, você se rendeu ao espírito do mundo. Então, essa é uma coisa que a gente acaba sempre ouvindo de um ou outro. Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu tento observar o espírito da crítica que está sendo feita, porque tem alguns que são mais agressivos, mas tem outros que são mais gentis, que de fato querem ter um diálogo cristão a respeito desse assunto. Então, para aqueles que são mais rígidos, irmãos, normalmente devolvo na mesma moeda, dizendo mais ou menos o seguinte: primeiro, nós temos que ser rígidos naquilo que a Bíblia claramente é rígida. Então, naquilo que a Bíblia não é claramente rígida ou não é rígida, a gente não deve ser rígido, porque a gente pode cair em algum tipo de legalismo. Digo também, para essas pessoas mais agressivas, que a Bíblia tem sérias advertências para aqueles que proíbem o casamento. Está lá em 1 Timóteo. Então, pessoas que proíbem o casamento lícito. Para aqueles que são mais gentis, que reconhecem, né, a complexidade desse assunto, quando eu sou abordado, eu proponho uma espécie de humildade mútua, né? Recentemente eu estava conversando com um pastor sobre isso, e nós chegamos à seguinte conclusão: pastor, vamos fazer o seguinte, vamos orar um pelo outro, e eu vou orar, e o senhor ora por mim, para que Deus me proteja das armadilhas da brandura, e eu vou orar pelo senhor para que Deus lhe proteja dos riscos da rigidez. Então acho que esse é um bom caminho, né? Ele até me recordou do texto de Filipenses 3,14, em que Paulo diz assim: se vocês não sabem, se vocês não aprenderam isso, Deus vos esclarecerá. Então esse versículo foi maravilhoso, e eu acredito que é um bom lugar para a gente caminhar nessa questão. Nós precisamos sim do esclarecimento do Senhor. Certa vez, a respeito desse tema, eu recebi a seguinte pergunta: pastor, eu me divorciei por motivos ilícitos e já me casei novamente. O que é que eu faço agora? Eu me separo ou fico como está? Resposta: você não deve se separar. Peça perdão a Deus, em primeiro lugar, porque você quebrou uma lei dele. Segundo lugar, procure o seu cônjuge, de quem você se divorciou ilegitimamente. Peça perdão. Restitua tudo aquilo que deve ser restituído: pensão, questões relativas a patrimônio, assumir responsabilidade de filhos. Faça tudo isso. Conserte até onde pode ser consertado e siga com o seu casamento atual. Tenho base bíblica para falar esse tipo de coisa? Creio que sim. Davi começou o casamento dele com Batseba, esposa de Urias, de um modo completamente ilegítimo. Os irmãos lembram da história: adultério e assassinato. No entanto, quando confrontado por Deus, através do profeta, Davi se humilhou, Deus o perdoou, Deus o restaurou, e daquele casamento veio Salomão. Na verdade, Batseba, ela se tornou uma das ancestrais do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a graça de Deus, ela sempre será maior do que o pecado. Sempre será. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então é isso que eu diria para cada pessoa que sofre com esse dilema. Conserte que pode ser consertado, se humilhe diante de Deus e siga na presença do Senhor com esperança. O Senhor é todo poderoso para abençoar essa nova relação. Segunda base bíblica foi a situação envolvendo Israel e os gibeonitas, que está lá no livro de Josué. Não sei quantos lembram. Israel foi proibido por Deus de entrar em aliança com os povos da terra de Canaã. No entanto, eles caíram lá no engodo dos gibeonitas e eles acabaram por conta própria fazendo uma aliança com aquele povo. Mesmo tendo sido uma aliança feita de modo ilegítimo, ela tinha validade diante de Deus. O Senhor requereu
que eles mantivessem aquele pacto com os gibeonitas, mesmo eles tendo feito contra a vontade revelada de Deus. Então eu penso, irmãos, que é o mesmo princípio para quem contraiu novas núpcias. Essa aliança deve ser mantida, mesmo que estabelecida contra a vontade revelada do Senhor. Quero, irmãos, concluir lembrando que o divórcio pode acontecer, sim, porque nós vivemos em um mundo caído, mas nós devemos lembrar o ensino de Jesus. Deus odeia o divórcio. Deus odeia. Todas as pessoas que são de Deus, elas deveriam tomar uma decisão de banir essa palavra do vocabulário do matrimônio. Tem uma palavra que precisa ser apagada de todas as pessoas que são casadas. A palavra é divórcio, repúdio, fim do casamento. Nós deveríamos simplesmente banir essa palavra do nosso casamento em qualquer situação. Então hoje eu quero convidar a Igreja do Senhor Jesus Cristo a tomar uma santa decisão diante de Deus de que, aconteça o que acontecer nos nossos casamentos, nós iremos encarar com humildade, espírito perdoador e esperança em Deus. Vamos tomar essa santa decisão. Vamos clamar, irmãos, pela plenitude do Espírito Santo. Vocês podem ter certeza que o fruto do Espírito mortifica toda disposição para o divórcio. Fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é espírito perdoador. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela jamais terá no divórcio uma opção. Ela sempre buscará a restauração. Ela sempre se verá como uma pessoa que foi completamente perdoada por Deus quando ela não merecia. Então vamos banir, no nome do Senhor Jesus, essa palavra do nosso vocabulário. Amém? Deus nos abençoe, que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Te agradecemos, Senhor, por ler o texto sagrado essa manhã e aprender, Senhor, em torno de um assunto tão difícil, biblicamente, teologicamente, mas difícil nas nossas próprias relações. Eu oro, Senhor, nessa manhã por todas as pessoas que foram vitimadas pelo divórcio de alguma maneira. Eu oro para que elas encontrem a restauração no Senhor, que elas tenham paz interior, que aquelas que já seguiram com a formação de outras famílias encontrem no Senhor a mesma graça que Davi e Batseba encontraram. Que eles sejam completamente renovados, sigam a atual relação com absoluta esperança diante de Deus. Nós oramos também por por nós que somos casados, nós clamamos, Senhor, para que o Senhor fortaleça os nossos laços matrimoniais, que o Teu Espírito venha produzir uma profunda conexão entre nós e o nosso cônjuge. Nós oramos também para que o Senhor nos encha de perdão, nos encha de paciência, nos encha de alegria e que nós, Senhor, agarrados em Ti, jamais desistamos do nosso casamento, do mesmo jeito que o Senhor nunca desiste de nós. Nós pedimos isso pelo fortalecimento espiritual das famílias, oramos para que o Senhor venha nos livrar da tragédia do divórcio. Oramos no nome de Jesus. Amém.